Questão 3. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Nós temos aqui a figura onde tem o reservatório central e os outros 4 menores. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Então, nós temos aqui os canos, os 4 canos. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abre-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então, nós temos um central, o reservatório central, ele está cheio e vai abrir o registro, aí vai sair água para os 4. Quando eles estão a uma determinada altura, vamos dizer que aqui, aí para de vir água para esses reservatórios menores. Para isso acontecer, essa altura dos menores deverá ser a mesma altura do maior, porque aí a água não consegue fazer pressão para passar. E nós queremos encontrar essa altura, que nós vamos chamar de H. Nós sabemos que a altura vai ser igual entre eles. Então, o primeiro passo é nós calcularmos o volume desse reservatório central. Como ele é um cilindro, nós vamos calcular volume desse reservatório central, vou colocar RC, volume do reservatório central. A fórmula para calcular volume de cilindro é π vezes raio elevado ao quadrado vezes altura. O volume desse reservatório central vai ser, vou manter esse π vezes raio. Qual que é o raio do reservatório central? Já foi falado aqui que o raio dele é igual a 2 e a altura 3,30. Então, o raio vai ser 2 elevado ao quadrado vezes a altura, que é 3,30 ou 3,3, que é a mesma coisa. O volume do reservatório central vai ser π vezes 2 ao quadrado é 4 vezes 3,3. O volume do reservatório central vai ser 4 vezes 3,3 é 13,2. Então, vai dar 13,2 π. Como as medidas aqui estão em metros, metros cúbicos. Já sabemos, então, o volume do reservatório central. Só que quando cessar a água, vai ficar água dentro desses 4 canos. E essa água que está nos canos, ela não vai ser contada na altura dos reservatórios menores e também não será contada na altura do reservatório maior. Eu preciso calcular, então, o volume de água que estará nesses 4 canos, porque eu vou ter que subtrair esse volume do volume aqui total, porque ela não estará nem nesse e nem no menor, ela estará dentro do cano. Como os canos são iguais, têm a mesma medida, eu vou calcular o volume de um dos canos e depois eu multiplico por 4, porque são 4 canos. Então, eu vou calcular aqui, ó, o volume de um cano, depois eu multiplico por 4. Como esses canos têm forma cilíndrica, então eu vou usar a mesma fórmula de um cilindro, de volume de cilindro, π vezes raio elevado ao quadrado vezes altura. O volume do cano vai ser π vezes, qual que é o raio desse cano? Aqui fala que os canos são cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro. Nós sabemos que quando eu tenho uma circunferência, eu saio desse ponto, venho para esse ponto, passando pelo centro, eu tenho diâmetro. O raio é a metade, eu saio do centro e vou para essa extremidade. Então, o raio, ele é a metade do diâmetro.
Se aqui fala que o diâmetro é 0,10 metro, o raio vai ser 0,10 dividido por 2, o raio do cano. 0,10 dividido por 2 é igual a 0,05. Esse aqui será o raio do cano. Então, o raio elevado ao quadrado, eu vou ter 0,05 elevado ao quadrado, vezes a altura desse cano. Nós vamos considerar a altura aqui sendo o comprimento, porque o cano ele é um cilindro, porém ele está na forma horizontal. Então, o comprimento dele está representando a altura, então vezes 20. O volume do cano vai ser π vezes 0,05 elevado ao quadrado, dá 0,0025 vezes 20. Volume do cano é igual, multiplicando aqui vai dar 0,05 π metros cúbicos. Eu calculei o volume de um cano. Como eu sei que tem 4 canos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 vezes 0,05 π. Isso aqui vai ser igual a 0,2 π metros cúbicos. Então, desse volume total, eu tenho que tirar essa água que está nos canos. O volume total é 13,2 π. Então, 13,2 π menos a água que está nos canos, 0,2 π, isso aqui vai ser igual a 13 π metros cúbicos, que estará no reservatório central. E essa água vai ser distribuída, né, e ficando parte dela aqui e parte aqui nos outros 4 cilindros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 13 π, que é o volume de água, 13 π, vai ser igual a o volume do reservatório grande, que é π, vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, essa nova altura, depois que a água baixar. Eu não sei, vou chamar de H, vou colocar um H maiúsculo, mas eu tenho 4 reservatórios menores, 4 vezes o volume desses menores, π, vezes, aqui fala que a altura interna desses reservatórios menores é 1,5, o raio interno deles é 1,5, então nós vamos fazer 4 vezes π, vezes 1,5 elevado ao quadrado, vezes a altura dele, que será a mesma altura desse reservatório maior. Então, eu tenho, isso aqui é o volume do maior, isso aqui é o volume dos 4 menores, 4 vezes π, o raio dele é 1,5, então 1,5 ao quadrado, vezes essa nova altura após a água chegar aqui. Então, vamos resolver aqui, 13π é igual, aqui eu tenho π vezes 2 ao quadrado é 4, vezes H, mais 4 vezes π, vezes 1,5 ao quadrado é 2,25, vezes H. Melhorando isso aqui, 13π é igual 4πH, mais 4 vezes 2,25, isso aqui vai dar 9, então vai ficar 9πH. Como eu tenho πH aqui e πH aqui, eu posso somar, porque a parte literal é igual. Então, 13π é igual. 4 mais 9 vai dar 13πH. Eu somo e conservo essa parte literal. O que nós vamos fazer? Vou trocar de lado, porque esse H fica antes da igualdade. Então, o que eu tenho aqui? 13πH é igual a 13π. Isolando o H, eu tenho 13π. Esse 13π está multiplicando, ele passa dividindo. Quando eu fizer essa divisão, H é igual. Π eu corto com π, 13 dividido por 13, 1. Então, essa nova altura vai ser igual a 1. Então, nós temos aqui, resposta correta, a letra D.